Fala pessoal, meu nome é Vitor Hugo. Vamos continuar a nossa bateria de questões comentadas. Questão 44, MS. No tocante aos temas conceito, objetivo e fontes do direito administrativo, podemos afirmar: letra A. Sendo a lei considerada como fonte primária do direito administrativo, importa em que toda e qualquer lei deverá ser considerada na formação do direito administrativo, independentemente da matéria tratada. B. O direito administrativo rege-se às atividades em que a administração pública atua excepcionalmente em condições de igualdade com o particular, afastando as normas do direito privado. C. Ao disciplinar as atividades, o direito administrativo busca o eficiente funcionamento da administração pública. D. São três as fontes do direito administrativo, a saber, lei, costumes e jurisprudência. Todas as afirmativas estão incorretas. Comentários. A. Errado. O direito administrativo é um dos ramos do direito público, sendo assim, ele não trata de normas do direito privado. O erro da questão encontra-se no trecho que afirma que toda e qualquer lei deverá ser considerada na formação do direito administrativo, independentemente da matéria tratada. Somente as leis que regem o direito público são consideradas pelo direito administrativo. Dessa forma, leis como a consolidação das leis trabalhistas, por exemplo, não estão incluídas no grupo normativo sobre a tutela do direito administrativo. Letra B. Errado. A relação do direito público é uma relação designal, pois o Estado é superior ao indivíduo nas leis em que estão envolvidas essas partes. Podemos afirmar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é norteador do direito administrativo e autoriza a relação de verticalidade, visto a relação de desigualdade entre as partes. O erro na alternativa está na afirmação de que o direito administrativo atua em relação de igualdade com o particular, e isso é incorreto. Ele está acima do particular. Letra C, certo? A disciplina interna da administração engloba uma série de fatores e mecanismos que controlam a máquina estatal. O princípio da eficiência expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal, é a base do funcionamento efetivo de todo aparato estatal. Questão tranquila. D. Errado. São quatro as fontes: leis, jurisprudência, doutrina e costumes. É errado. A questão encontra-se incompleta, pois está faltando a indicação da doutrina, fonte secundária ou derivada sem caráter vinculante do direito administrativo. Questão 44, VUNESP. Um dos aspectos primordiais do direito administrativo brasileiro é o de ser um conjunto. Letra A. De princípios e normas aglutinadores dos poderes do Estado, de maneira a colocar o administrado em relação de subordinação hierárquica a tais poderes. B. De princípios e normas que não alberga a noção de bem do domínio privado do Estado. C. Instrumental de princípios e normas que regula exclusivamente as relações jurídicas e administrativas entre o Estado e o particular. D. Princípios e normas limitador dos poderes do Estado. Comentário. Letra A. A hierarquia deve estar pautada num vínculo legal ou contratual. Letra E. É possível ainda a aplicação do poder disciplinar sobre o particular em caso de delegação de serviços públicos, mas não se pode dizer que até mesmo nesses casos haveria hierarquia entre o particular e o Estado, mas sim fiscalização por parte deste. B. Mesmo que a administração seja pautada na supremacia do interesse público sobre o particular e na indisponibilidade do interesse público, o Estado tem sim domínio privado, quando o bem que está desafetado, cabendo ao mesmo administrado. Letra C. Cuidado com expressões do tipo exclusivamente, somente se. São raras as exceções em que essas expressões são cabíveis no direito. Ainda assim, muita gente escorrega na pegadinha para o Estado atingir seus fins e necessário funcionamento da máquina administrativa, a qual possui relações jurídicas e regramento com efeitos internos. D. Alternativa curta não possibilita muita margem interpretativa. Os poderes do Estado exigem para atingir o interesse público, sendo esse superior ao particular indisponível ao administrador. O administrador encontra-se limitado pelos princípios e normas, não podendo haver abuso de poder ou desvio de finalidade, seja por extrapolar as competências ou desviar de sua finalidade. Gabarito alternativa D. Questão 45, MS Concursos. Compromissos republicanos, liberalismo político e econômico, proteção dos direitos individuais e especiais e dependência da administração pública foram valores postos pela Revolução Francesa sob os influxos da teoria Montesquieu, deram origem ao contencioso administrativo.
À vista desses parâmetros, pode-se afirmar que a. No Brasil, adota-se o sistema da jurisdição única visando dar efeito, cumprimento ao regime jurídico constitucional de proteção e garantia dos direitos individuais contra abuso ou hábito do Estado. B. A instalação do Conselho Nacional de Justiça significa a introdução do contencioso administrativo no sistema jurídico administrativo brasileiro com o efeito de impedir o abuso ou hábito dos juízes. C. Os tribunais de contas produzem decisões com a qualidade definitiva própria desse sistema do contencioso administrativo. D. O sistema do contencioso administrativo é o que melhor tende ao atual conceito do Estado Democrático de Direito. Por que coloca o Estado no plano judicial? Impede igualdade particular. Comentário. Sistema francês do contencioso administrativo, também conhecido como sistema da dualidade da jurisdição, é aquele em que o Poder Judiciário não pode intervir nas funções administrativas. Essas estariam sujeitas apenas à jurisdição especial do contencioso administrativo. Não é o sistema adotado no Brasil. Sistema inglês ou de jurisdição única, é aquele em que todos os litígios, sejam de natureza administrativa ou que envolvam interesses exclusivamente privados, podem ser levados ao Poder Judiciário. É o sistema adotado no Brasil. O Poder Judiciário é o único competente para proferir decisões com autoridade final e conclusiva, com força da chamada coisa julgada. A base de nosso sistema está expressa no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 1988, pelo qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tal dispositivo carrega o chamado princípio da inafastabilidade ou inarretabilidade de jurisdição, ostentando status de cláusula pétrea constitucional. Deve ficar claro, porém, que nosso sistema não afasta de modo absoluto a capacidade da administração de resolver litígios de natureza administrativa ou de controlar a legalidade ou legitimidade de seus próprios atos. Com efeito, a administração pública brasileira pode sim exercer a chamada jurisdição administrativa, porém, caso levem o litígio ao Poder Judiciário, a decisão do Judiciário é que prevalecerá, fazendo coisa julgada, impedindo assim que esse mesmo assunto seja novamente discutido em qualquer outra esfera. Gabarito alternativa A. Questão 46, Sebrasp. Relativamente aos critérios de delimitação do âmbito do direito administrativo, julgue os itens a seguir. Pelo critério teleológico, o direito administrativo é considerado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Tal critério leva em conta necessariamente o caráter residual ou negativo do direito administrativo. Comentários. Critério teleológico. Direito administrativo é o sistema dos próprios princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para cumprimento de seus fins. Critério das relações jurídicas. Direito administrativo é o conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Critério negativo ou residual. Direito administrativo regula atividades estatais, excluídas a legislação e a jurisdição. Gabarito errado. Questão 47. EGF. No estudo do direito administrativo brasileiro, a doutrina é rica em apontar sua origem, objeto e conceito. São falsas as assertivas, exceto A. Surgiu como ramo autônomo do direito no Brasil com a Constituição de 1988, Constituição Cidadã, do Estado Democrático de Direito. B. Do direito inglês como Holland, do sistema da unidade de jurisdição. C. É o ramo do direito que se limita ao estudo da ciência da administração. D. Seu exato conceito se obtém segundo o critério das relações jurídicas. B. Do direito inglês como Holland ou o sistema da unidade de jurisdição. Comentário. O sistema tem origem na Inglaterra, também conhecido como monopólio da jurisdição. Todos os litígios administrativos ou de caráter privado são sujeitos à apreciação do judiciário comum. Adotam esse sistema os EUA, o México e o Brasil, pela unidade de jurisdição. A função jurisdicional é exclusiva ao judiciário, excepcionalmente ao CN, sem que desfigure o monopólio, e suas decisões são as únicas imutáveis. Os atos da administração pública sempre poderão ser revistos pelo judiciário, sendo tal preceito inscrito no texto constitucional traduzido no princípio da inafastabilidade de jurisdição. Gabarito alternativa B. Questão 48, IADES. Acerca do direito constitucional, julgue o item que se segue. A administração pública confunde-se
com o próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Comentário. A função administrativa, embora seja exercida em caráter preponderante pelo Executivo, não é de sua exclusiva competência. Os demais poderes legislativo e judiciário também exercem tal função, como, por exemplo, nas relações funcionais que mantêm como seus servidores, quando realizam licitações e concursos públicos e quando gerem seus bens. Encontra-se equivocado ainda afirmar que a administração pública se confunde com o Poder Executivo, porquanto também existe administração pública no âmbito dos demais poderes. Gabarito errado. Questão 49, Sebrasp. No que se refere aos conceitos e poderes da administração pública e a aplicação da teoria do órgão, julgue os seguintes itens. Em sentido material objetivo, a administração pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas encarregadas por determinação legal do exercício da função administrativa do Estado. Comentário. A questão citou o conceito no sentido formal, não material. A administração pública em sentido material, objetivo funcional, representa o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. Refere-se à atividade, não a quem a exerce. Refere-se à atividade e não a quem exerce. A administração pública em sentido formal, subjetivo, orgânico, é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico define como administração pública. Não importa a atividade que exerçam, mas sim as pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico define como administração pública. Gabarito errado. Questão 50, Sebrasp, acerca do direito administrativo, julgue o que se segue. A administração pública em sentido objetivo abrange as atividades exercidas por pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas. Comentário. A administração pública em sentido material, objetivo ou funcional representa o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa, referindo-se à atividade e não a quem a exerce. Difere da administração pública em sentido formal, subjetivo, orgânico, que é considerado o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes, não importando a atividade que exerçam. Gabarito correta. Bem, por hoje é só. Em seguida vai ter o resumão, né? Bons estudos. E vamos depois para o resumo da aula. Resumo da aula. As pessoas jurídicas são dotadas da personalidade jurídica, característica que lhe permite atuar como sujeito de direitos e obrigações. Este atributo é pertinente aos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e Município. As pessoas jurídicas podem ser do direito privado, as associações, as sociedades, as fundações privadas, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, conforme o artigo 44 do CC, do Código Civil. De direito público, externo, os estados, estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas de direito internacional público. B, interno, a União, os estados federados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei, exemplo, fundações públicas. No Brasil, há uma relação de coordenação entre os entes políticos que formam uma federação. O Estado é a pessoa jurídica de direito público externo, constituída por 3 elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. Quanto à forma, o Estado pode ser classificado em unitário, é aquele em que há um único poder político central, sendo marcado, portanto, pela centralização política. 2, federado, é aquele em que há uma descentralização política, coexistindo diversos poderes políticos distintos. O Estado possui 3 funções básicas: a administração ou executiva, legislativa e a judicial, as quais foram distribuídas a 3 blocos orgânicos com o intuito de garantir os próprios direitos individuais e a eficiência no exercício dessas funções, uma vez que há sistema de controles recíprocos entre poderes, os quais exercem funções típicas e atípicas, legisferante, jurisdicional e administrativa ou executiva. Assim, a atividade administrativa, apesar de ser típica do Poder Executivo, também é exercida atipicamente nos âmbitos dos poderes legislativo e judiciário. Função de governo, possui natureza política, tendo a atribuição de formular as políticas públicas, sendo uma atividade de comando, coordenação, planejamento e direção dotada de soberania, subordinada apenas ao texto constitucional.
Função de administração, atuação técnica neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica exercida mediante conduta hierarquizada, diz-se ser atividade subalterna de execução, portanto dotado de caráter instrumental. Classificação quanto às formas de governo. Primeiro, república, caracterizada pela elegibilidade dos representantes do povo, temporalidade dos mandatos e dever de prestar contas. B, monarquia, transmissão do poder pelo critério hereditário, dotado de vitalicidade, inexistindo o dever de prestar contas. Classificação quanto ao sistema de governo. Presidencialismo, chefia do poder executivo, exercida pelo presidente, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Mandato fixo, não depende da confiança do parlamento para a manutenção do seu cargo. Por sua vez, os membros do poder legislativo são eleitos para mandatos fixos e o órgão legislativo não está sujeito à dissolução pelo executivo. B, parlamentarismo, o poder executivo tem as suas atribuições divididas, sendo a chefia de Estado exercida pelo monarca ou pelo presidente. A chefia de governo se dá pelo primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros, as quais são, como regra, indicados pelo chefe de Estado. O executivo depende da confiança do parlamento. Se o governo entender que o parlamento não possui mais confiança do povo, pode optar por dissolvê-lo, convocando eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento. Sentidos da expressão administrativa de administração pública. Primeiro, aspecto subjetivo, formal, orgânico. Sentido amplo, órgãos constitucionais de governo e órgãos administrativos subordinados. B, sentido estrito, órgãos administrativos subordinados. Aspecto objetivo, material e funcional. Sentido amplo, formulação de políticas públicas, função de governo e execução dessas políticas, função administrativa. Sentido estrito, execução das políticas públicas, função administrativa. O direito administrativo nacional não se encontra codificado, possui natureza de direito público. Suas relações jurídicas são verticalizadas, gozando o Estado de prerrogativas que lhe colocam em posição privilegiada perante os particulares. No direito civil, as relações jurídicas são horizontalizadas, pois há igualdade entre as partes. A origem do direito administrativo liga-se à Revolução Francesa. No campo normativo tem como marco inicial a Lei de 28 Pluvioso, do ano 8. Lei 28 de Pluvioso, que deu à administração pública francesa uma organização jurídica. Conceito de direito administrativo. Primeiro, critério legalista. Disciplina jurídica responsável pelo estudo das normas administrativas, leis, decretos e regulamentos de um determinado país. 2. Critério do poder executivo. Disciplina jurídica das atividades do poder executivo. 3. Critérios do serviço público. A. Em sentido amplo, serviço público abrange todas as funções de Estado, sem distinguir o regime jurídico a que se sujeita, do Gait Bonard. Em sentido estrito, serviço público abrange as atividades materiais exercidas pelo Estado para a satisfação das necessidades coletivas, seu regime de direito público, GESE. Critério das relações jurídicas. Conjunto de normas que regem as relações jurídicas entre a administração e os administrados. Critério teleológico finalista, conjunto de normas que disciplinam a atuação concreta do Estado para a consecução de seus fins políticos, públicos. Critério negativo ou residual, tem por objetivo as normas que disciplinam a atividade desenvolvida para a consecução dos fins públicos, excluídas a atividade legislativa e a jurisdicional, além das atividades patrimoniais regidas pelo direito privado. Critério da administração pública, conjunto de princípios e normas que regem a administração pública. Distinção entre a atividade jurídica e social do Estado, conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos em meio de sua ação geral. Distinção entre atividade de autoridade e atividade de gestão, escola de puissance publique ou da potestade pública. Tem por objeto disciplinar as atividades de autoridade, ou seja, aquelas em que o Estado utiliza prerrogativas próprias de autoridade, agindo com supremacia sobre o particular. O objetivo do direito administrativo são todas as relações internas da administração pública, não limitadas às relações jurídicas regidas pelo direito público. Sistema do contencioso administrativo. O sistema francês possui origem na França, é caracterizado pela dualidade de jurisdição, a qual faz coisa de julgado material. Sistema de jurisdição única ou sistema inglês possui origem na Inglaterra e é o sistema adotado no Brasil, caracterizado por ser um sistema em que somente decisões proferidas pelo judiciário faz coisa de julgado material. Quanto às fontes do direito administrativo, a lei é a fonte primordial e os demais, exceto os costumes sociais, que são fonte indireta para alguns autores, são considerados fontes secundárias com atenção às súmulas vinculantes e os costumes administrativos, praxe administrativa, que são consideradas fontes primárias. Questões comentadas na aula.
aquelas que a gente já fizemos. E até a nossa próxima aula, fique atento aos avisos.